Oi, 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 eu sou o Thiago França e esse é o Sabe Som. Sabe Som é um podcast, programa de rádio totalmente dedicado a falar sobre música e todos os outros assuntos que orbitam o tema. Toda sexta-feira às 10h30 da manhã, no seu rádio no 98.9 da Brasil de Fato FM, também no seu aplicativo de streaming preferido, no canal do YouTube e no site do brasildefato.com.br. Episódio número 80, hoje recebendo o baixista, cantor, compositor e frontman da banda Terno Rei, Ale Sater. Por um acaso, ele é sobrinho do Almir Sater, mas isso é um papo para uma outra hora. Lembrando que cada episódio gera uma playlist que você consegue acessar na descrição do podcast, no seu player de streaming preferido, que vai estar lá as músicas que foram citadas no papo, também os artistas que a gente foi falando durante a nossa conversa. Então, confere aí o papo com o Ale Sater. Bateu na trave umas 2, 3 vezes aqui, mas finalmente rolou. Mano, bem-vindo aqui ao Sabe Som, aqui no Brasil de Fato. Muito obrigado por estar aqui, tô felizão de bater um papo contigo aí, sou fã também, então demais, vamos mano. nessa. Cara, eu faço o programa pra me obrigar a ouvir direito as coisas, né? Vai ouvindo as coisas assim meio de passagem e tal, porque, né, algoritmo, streaming, Spotify, não sei o que, aquela coisa toda e tal. Óbvio, né, uma parada que... A primeira coisa que me chama atenção sempre é a coisa da sonoridade, de timbre, da atmosfera, assim. E... de cara, eu já fiquei pensando muito, assim, como se dá o processo de composição das coisas, o processo de arranjo e tal, porque as músicas, na grande maioria, são suas, né? Sim. Você faz música e letra. Faço música e letra, melodia, harmonia e letra. Mas me chamou a atenção que as músicas, elas já nascem com uns espaços ali, né, pra serem preenchidos depois pelo arranjo e tal. E aí queria que você me contasse como é um pouco desse processo de criação, desde a composição até chegar nesse resultado final do disco. Eu gravo muita coisa solta, assim, né? Então, eu gravo dezenas e dezenas de músicas ou partes de músicas sozinho. E depois, quando eu tô viajando numa estrada assim, eu ouço e tento entender o que me emociona, né? O que bate pra mim. E aí, o que me emociona é o que eu vou a cabo com aquilo. Aí eu termino a composição. Uhum. E aí eu tento pegar alguma palavra que me inspira também pra continuar a composição, até o momento que eu chego numa composição pronta ou quase pronta, porque a produção também nos ajuda a fechar a composição, né? Quando vem os outros elementos, a bateria, ou você muda o BPM, ou você coloca um sax, isso pode também te inspirar pra terminar a composição. E aí eu vou pra estúdio com os meninos, com a banda, e a gente faz essa composição que até então era ou violão e voz, ou bateria e voz, enfim, a gente faz virar um formato banda, né? E nesse disco a gente fez bastante isso, de ensaiar muito e tal, e com as músicas até o final no ensaio pra depois produzir. Mas é verdade isso que você trouxe sobre os espaços, acho que é uma característica da nossa banda, assim, minha como compositor desde o início, assim, desde o primeiro álbum. Esse é o 5º disco, mas eu sempre ouço esse adjetivo de ser uma música espacial, né? Talvez eu acho que eu fico pensando se é porque eu sou baixista e canto. E é mais difícil de tocar baixo e cantar. Então, eu acabo gerando espaços mesmo pra eu conseguir tocar baixo. E interessante. Eu acho que talvez seja uma limitação mecânica que acabou virando uma mania, assim, sabe? Não sei. Essas coisas circunstanciais, assim, elas acabam sendo peças fundamentais de coisas que vão se desenvolvendo. Às vezes acaba moldando o estilo, né? Moldando o estilo. É por uma coisa que não é intencional e que você vai desenvolvendo em cima. Você tem esse primeiro momento, assim, que você falou, tipo caseiro, home studio e tal. Sozinho, falando qualquer coisa, cantando qualquer coisa. E aí, quando bate uma melodia que me emociona, ou uma palavra que me emociona, eu falo, opa, aqui eu gostei, bateu, então eu quero... E o outro dia também é muito significativo. Você fica fazendo lá 2, 3, 4 músicas numa noite, e aí, o que você lembra no outro dia é o que você gostou. É o que você curtiu mesmo. E aí, nesse processo também, muita coisa vai pra fora, né? Joga fora. e assim a gente vai, né? Geralmente, quem nunca fez um disco não sabe disso, mas é comum você jogar um disco inteiro fora no processo de confecção de um disco, né? Sim. De ideias e testar coisas e tal.
Às vezes voltam as músicas também, né? Sim. Tem uma história que nesse disco tem uma música que chama 32. Uhum. E que tem uma letra bonita, assim, e tal. E no outro disco ela foi uma jogada fora. Só que ela tinha uma roupagem que era meio farreira, meio indie farra, assim, meio um pouco alegre, sei lá. E aí, de repente, surgiu uma harmonia nova, que foi até o Bruno que fez, que é a guitarra da banda. Uhum. E aí eu coloquei aquela letra com aquela melodia. E, cara, mudou totalmente. Tipo, o significado das palavras mudou, assim. Tipo, bateu muito mais. E ela acabou entrando dessa vez. Mas muitas vezes a gente joga fora e fica lá embaixo mesmo. Interessante saber disso, assim, eu gosto de saber, assim, né? Gosto de vasculhar bastante o processo de criação das pessoas e tal, porque cada um tem alguma coisa, né? É legal ouvir você falando isso de ser baixista e que você, uma hora, você precisa respirar pra conseguir tocar baixo e tal, e cada um vai pensando, assim, né? As regrinhas do jogo que você vai criando pra aquela brincadeira acontecer ali, né? Pra você estar confortável, porque o único jeito de funcionar é você estando confortável. Sim. Não é o único jeito, mas é um jeito seguro. Sim, total. Falo porque, por exemplo, uma coisa que eu particularmente faço muito pouco é justamente esse processo, né? Então a solução pra mim é pensar num arranjo e pôr todo mundo pra tocar, e é isso, né? E me interessa muito esse outro processo, assim, que eu pratico pouco, né? Como que vocês pensam a hora que tá junto, a hora que tá a banda, a hora que tá com o resto dos caras, como que vai acontecendo? Esse momento de juntar os caras é antes ou é depois do que seria a produção, quando chega o produtor? Antes. Ainda então tem uma composição, tá levantando uma as músicas. pré-produção que é só nossa, que é meio que, tipo, fazer elas funcionarem em grupo. Uhum. E aí o que rola aí é ensaio. Ensaio meio uma coisa meio garageira, assim. Sei. A gente como banda mesmo, assim, a gente fica tocando as músicas até gostar delas, ou se não gostar, já largar elas. Porque cada um tem o seu dedo ali, né, na banda, e traz alguma coisa diferente do que eu tinha imaginado inicialmente pra música, né? Uhum. Então ela pode acabar tomando outros caminhos. E aí eu preciso também aprender a me desapegar do que eu fiz inicialmente, né? Tem esse exercício também. Tem muito de desapego. Isso é uma parada. E às vezes dá a volta e eu acabo gostando mais do novo jeito, do jeito com a banda e tal. Sim. Então é muito interessante, cara. Eu acho que também tem vontade de fazer de outros jeitos, né? Eu acho que o processo de gravar um disco é legal sempre mudar um pouquinho, pelo menos, o processo pra você atingir um resultado diferente, né? Uhum. Então agora, por exemplo, eu tô voltando a pirar um pouquinho na gravação um pouco mais rústica mesmo, mais orgânica, de gravar tudo ao vivo. Uhum. Até pensando, a gente não é uma banda de caras que tocam muito bem, então tocar sem metrônomo, não sei, mas a gente tá até pensando em gravar uma coisa sem metrônomo e tal, pra ver o que sai, assim, sabe? Uhum. Cada processo é um pouquinho diferente, isso é legal porque fica divertido, né? Sim. Cara, eu tenho zero costume de gravar com metrônomo. É engraçado isso, porque é uma outra coisa também, né? De um outro jeito, assim, sim, né? Sim. Pra quem não faz ideia, o metrônomo, ele ajuda muito, especialmente na parte de pós-produção, né? Pra você, que colocar você tem coisas, ali tudo tá? Simétrico, tudo encaixadinho num grid dentro do Sim. programa ali. Fica mais fácil de manusear as coisas, arrasta pra cá, arrasta pra lá, né? Tudo vai encaixar direitinho, assim. Dá pra né? brincar bastante depois. Dá pra experimentar muita Mas coisa. aí você perde um pouquinho da espontaneidade do momento, você perde um pouquinho da magia que pode acontecer no hack mesmo, né? Sim. Que aí é o lado legal de gravar solto. Mas é legal isso, né? Porque isso é bem de banda mesmo, essa coisa de ensaio, né? Eu odeio ensaiar, cara. Eu não gosto de ensaiar. Nada contra quem sabe. Sim, sim. Mas é porque, assim, como eu lido muito com improviso, bicho, quando você faz um improviso bom no ensaio, cara, dá uma raiva. Você sabe que você não vai fazer ele. Igual. Você vai falar assim, amanhã no show, não vai sair tão legal. Eu gosto de deixar as coisas pro palco, deixa a gente se virar no palco. E como que é essa relação de vocês? A banda tá com a mesma formação desde o começo? Não, ela teve outras 2 formações, mas considerando que é uma banda que tem quase 15 anos, a gente tá fazendo 15 anos em dezembro, então até que quase não mudou nada, assim, desde o início. A gente tá com 5 discos, a banda surgiu, assim, numa época que a gente tinha 20, 21 anos. Uhum. Hoje a gente tá com 35, 38, ali nessa faixa. Era uma época que, todo bairro, todo escola, tal, todo mundo tem um monte de banda, e aí você vai crescendo, a galera vai falando, deixa disso, isso é hobby e tal, e vão ficando poucas pessoas, e meio que a nossa banda foi a galera que fala, eu quero continuar tocando e tal, né? O Bruno, que meio o cara que montou a banda, que é o guitarrista, ele foi chamando os caras que sobraram
de todas as mortes de banda naquele momento ali. E aí a gente começou como uma brincadeira tal, e a gente muito amigos também, e foi continuando, e agora já faz 15 anos e acabou virando uma profissão, assim, né, pra mim. Então é uma história longa, mas ela foi mudando muito ao longo do tempo, o gosto, e isso é muito interessante, né? É uma banda, mas é meio o seu trampo também, né? São as suas músicas e tal, acaba tendo uma liderança natural também ali, né? Você não tem um trabalho paralelo ao Terno, não, independente do Terno? Não, eu tenho um projeto solo também, que eu gravei um disco faz um ano e pouco. Faz um ano que saiu. E aí é uma coisa que também uso pra desafogar, assim, pra fazer mais música, pra buscar mais aquele momento da música que é incrível. Mas fora isso, não. Fora isso, é isso. Todo mundo que tem banda precisa ter um trabalho paralelo, solo, individual. Então, eu fico pensando... Todo mundo precisa. É meio careta até. Eu fico pensando hoje em dia que, sei lá... Careta em qual? Porque é isso, porque todo mundo tem. É o que você falou, todo mundo mas tem. precisa ter, eu acho que é uma coisa, assim, é igual uma terapia, entendeu? É a sua terapia. Porque no grupo a gente tem que fazer as coisas funcionar. Sozinho a gente faz como a gente quer. Exato. O famoso guarda pro seu disco, né? Exatamente, aconteceu muito isso e tal. E assim, eu gravei música solo e pra mim é legal o exercício de... É gostoso gravar, ficar um tempão lá produzindo, compondo, gravando, depois sair pra estrada. Aí você fica 1, 2 anos, e aí quando você tá de saco cheio da estrada, você fala, puta, tá na hora de parar de novo, gravar. Então é um ciclo que, na hora que você começa a encher o saco, você já vai pro outro ciclo. É muito gostoso isso. E você tem mais ou menos assim um padrão, assim, um tempo entre as coisas? Cada disco foi saindo mais ou menos num tempo, demora, às vezes 6 meses, às vezes anos. É mais pra 2, 3 anos, esse processo inteiro, né? De lançar um disco, começar a fazer outro, produzir, gravar, soltar. Isso tudo demora quase 3 anos. De quando é o primeiro? 2014. 2014, vocês estão no quinto agora. Isso, em 2025. Tá, eu mosquei, eu achava que o Violeta era o primeiro. O Violeta é o terceiro. É o terceiro. Só. Do primeiro pro Violeta, tem alguma grande reviravolta, alguma grande mudança de caminho, de sonoridade, de a gente dinâmica? Teve algumas mudanças, mas em geral, a gente foi achando o nosso traço, assim, né? O Vigília foi o primeiro disco, que é um disco bem denso, assim, mas bem legal. Eu acho que talvez você gostaria dele, tem sax no disco, tem várias coisas, é bem experimental também, tem bastante percussão, é um disco mais cabeçudão. Só abrindo um parênteses aqui pra quem tá ouvindo. Eu gosto de música que não tem sax também. Eu ouço músicas que não tem saxofone. Aí a gente gravou Essa Noite, que é um disco que, tá envelhecendo muito bem. Mas é um disco que ele foi meio mal gravado, assim, tipo, até culpa nossa de execução, assim, ele não soa tão bem, a sonoridade dele não é legal, mas as composições são legais, a produção é legal, mas, sabe, a execução da gravação não foi tão massa. Mas é um disco que vai fazer 10 anos no ano que vem. E aí no Violeta foi o terceiro. Então a gente já teve 2 oportunidades ali de viver o estúdio. Aí no terceiro a gente também trocou de produtor. Que aí foi uma coisa que foi bem importante para a sonoridade do disco. Que é um cara que era muito ligado aos synths, né? A produção dos anos 80 e tal. Então ele deu um toque... Gustavo Schimmer. Aí ele deu um toque para essas músicas. E aí foi o disco que deu boa, assim. Que a banda... ganhou visibilidade e tal. E logo depois do que eu acabei de falar, eu vou dizer que eu dei o play, é óbvio, me chamou muita atenção o saxofone ali. Tem uma coisa atmosférica ali que eu gosto muito. Uma coisa que me agrada sempre muito, quando os instrumentos não estão dentro da função clássica deles, né? O saxofone, quando ele entra ali, não pra, sabe, tipo um parênteses dentro da música, ele não conversa com absolutamente nada de antes nem depois, ele entra, faz um solo, né, pro cara aparecer, assim, gravar o clipe, assim, na contraluz, assim, no final de tarde, e depois vai embora, né? Então essa coisa de criar atmosfera, de criar essas amálgamas sonoras, assim, que você dá o play e você fala assim, cara, tem alguma coisa que tá soando muito bem, eu não sei o que é, mas a junção disso tudo aqui tá somando muito legal. Uma imagem, né? Tem uma imagem ali atrás. E é uma coisa que a gente adora fazer com ele. Ele é muito bom nisso. E a gente também pode ajudar, né? Nesse tempo todo aí. Eu também aprendi a mexer sozinho, produzir sozinho. Tem várias coisas que acabam entrando. E é muito gostoso esse lado de produzir também, de arranjar e tal. Do Violeta, agora pro Nenhuma Estrela,
tem uma consistência grande já, né, de som, assim, já tem uma... Tem. Tem uma cara, assim, bem definidona, Sim. já tem um, assim, isso aqui é o Terno Rei. Tem. Teve um disco no meio, que foi o Gêmeos, Aham. que é o nosso único disco, assim, eu gosto muito dele, tenho muito orgulho dele, mas ele é o nosso único disco que não é uníssono, vamos dizer assim, que ele não tem essa história, assim, sabe? Sei. Que ele não tem essa imagem consistente ao longo do disco todo. E que foi uma coisa proposital, assim, a gente tava no 4º disco já, querendo fazer sempre esse disco com um filme, né? Uhum. Início, meio e fim e tal. E falar, pô, nesse disco vamos ser, uma palavra que ninguém gosta, vamos ser ecléticos, né? Aham. E aí é um disco que é um pouquinho mais heterogêneo entre as músicas, assim. Sei. Mas nesse disco Nenhuma Estrela já voltou a ter essa cara muito firme, que é muito anos 80 e 90, né? Muito anos 80 Sim. e 90, que é a nossa veia total, assim. Sim. Tudo que a gente ouve, escuta e gosta. Mas achei legal também você dizer isso, né? Vocês têm essa coisa, tem o pensamento do disco, né? Demais, cara. É banda. Demais. Geralmente banda faz disco, né? Romântico pra caramba, né? Mas. Porque é o que você falou, cara. Até eu, que sou amante da música, é difícil, cara, parar pra ouvir um disco. Eu tô voltando, assim, tô me forçando, mas se você se deixa levar pelo dia a dia de 2025, cara, você não vai ouvir um disco. Se você fazer isso de forma passiva, você não vai ouvir um disco. Você tem que querer ouvir um disco. Então, a gente é romântico. Que ao mesmo tempo é uma loucura. E assim, coisas que depois a gente leva pra terapia, né? Quando eu era moleque, nos anos 90, a minha diversão era pegar os discos, pegar os CDs que eu tinha e ficar fazendo fitinha cassete, gravando músicas de vários discos, as músicas que eu queria playlist, né? fazer playlist na fitinha cassete. Delicioso. Agora que tá fácil, que tá na mão, a gente fica reclamando que agora tudo é playlist. Eu já não ouvia disco desde sempre, cara. Pô, mas tem. Eu acho que tem. Pra mim, tem 2 momentos. E eu acho que os dois coexistem, assim. É esse, pô, eu quero ouvir só as que eu mais amo agora. Sim. E eu ainda faço minhas playlists, tipo, eu gosto de correr. E aí, na hora de correr, eu não fico ouvindo música que eu não conheço. Sim, Pode crer. não tô estudando, não tô conhecendo. Eu quero só correr e curtir. A ocitocina tem que circular ali, né? Mas aí tem o lance do disco também, que acontecia nessa época que a gente era moleque, você comprava o disco, e aí você, pô, tem que ouvir inteiro, né? Quero sacar. E aí cada música era uma surpresa, tanto pro mal quanto pro bom, né? Sim. Então era como se fosse uma sobremesa, assim, né? Você comia e tal, agora vem o Sonho de Valsa, ou Ouro Branco, ou... Cada música pode te trazer uma parada, assim, né? Eu lembro, sei lá, ouvi o Tim Maia, e aí era criança, e quando tava ouvindo aquele disco, que eu não me lembro o nome, aí veio aquela música Chocolate, pô, caramba. E nem era tão famosa e tal, não tocava na TV essa música, e é muito louca, eu ficava ouvindo ela, ou Take It Easy My Brother Charles, do Jorge Ben também. Putz, quando eu ouvi a primeira vez, ninguém me mostrou. Sim. Isso é muito louco, é uma descoberta, né? Dentro dessa conceito, óbvio, né? Quem não sacou de cara, por que a gente tá falando isso? Hoje tem uma tendência grande a lançar single, a lançar coisas pequenas. Você faz uma música, 2 músicas e tal. Que é um jeito também de você tá ali o tempo inteiro tendo um assunto, uma novidade e tal. Enfim, coisas do mercado atual, né? Então, hoje em dia você fazer um disco é o slow food, né? Romântico vezes 2, né? Você pensar em fazer um disco com tantas músicas e tal, já é um processo que muitas vezes essa demanda atual, tanto de rede social, quanto até mesmo de show, de festival e tal, que você tem que estar com alguma novidade, às vezes vai um pouco nessa contramão. Você compõe assim meio, entre aspas, assim, meio brifado. Tem um pensamento assim de tipo, esse disco vai ser assim, eu preciso de músicas assim, ou vai juntando as músicas e depois molda? Como que... De forma nenhuma brifado, eu diria. Eu acho que seria legal, que aí eu não tenho tanta criatividade assim, mas o ideal seria fazer um disco com composições de 1 ano só, assim. E isso acaba acontecendo de forma natural pra metade do disco. E aí ele acaba tendo uma cara parecida e próxima, né? Você fez músicas ali no intervalo de 9 meses, mesmo que elas não se pareçam do ponto de vista rítmico ou harmônico, acho que talvez do ponto de vista de mensagem, do que você tá querendo falar, as coisas se parecem. Então, acaba tendo uma unidade. Mas é lógico também que quando você começa a fazer o disco, às vezes você puxa coisas do passado, ou sempre tem aquelas musiquinhas que
que vem no final, que são as mais legais. Quase no final do disco, aí pintou uma música. Puta, É a isso que muito você bom. mais gosta. É a Isso que é muito você mais... bom. E nesse caso, teve duas, que pintaram assim, ó, aos 45 da Isso é da muito bom. prorrogação. E elas... A gravação delas é sempre mais suave. Você vai e tá... Todas as Sim. ideias estão frescas. Sim. Então seria muito legal um processo que todas as músicas fossem assim. Mas é que não dá, né? Mas não dá, né, cara? É que assim, esse momento mágico, assim, né? Da música que aparece ali em cima da hora, ela é muito. Puta, eu precisava de um especialista em matemática agora pra me corrigir. Eu nunca lembro se é o mínimo múltiplo comum, é o máximo denominador. Mas assim, é quando você pega tudo que você fez ali, você soma e ela é o resultado, né? O resultado perfeito, né? Desse caldeirão todo ali, né? Aquela porçãozinha ali mágica dessa mistura. Isso, você tocou num ponto bom, porque é isso, que você tá gravando o disco e surge uma música final, ela inevitavelmente vai ter a ver com todo o disco. Sim. Ela vai contar a história Sim. do disco da sua forma. É. Isso é muito legal também. Às vezes é a pecinha que tá faltando do quebra-cabeça ali pra fechar a imagem, né? Bem legal. É muito gostoso. Mas eu vou voltar no assunto que você trouxe do single versus disco. Eu sei da questão do mercado e tal, e respeito isso pra caramba, acho que cada um faz o que... Mas eu tenho uma experiência média com o single, assim, também. Mesmo do ponto de vista não de mercado, mas tipo, sei lá, 2020, poucos dias antes da pandemia, a gente lançou 2 músicas com o trio, com o Tuyo. Você conhece de Curitiba, assim? Opa, estiveram aqui, inclusive. Então, eles são demais. Pô, e 2 músicas, uma música nossa e uma música deles que eu adoro. E claro, na hora foi legal. Mas hoje eu fico pensando se essas músicas estivessem dentro de um álbum deles e dentro de um álbum nosso, será que elas não teriam mais longevidade? É isso que eu fico, sabe? Porque ela fica num catálogo lá, assim, ela fica meio... Na hora rola aquele boom do mercado e tal, mas e o eterno, né? E a perpetuidade dela, né? Eu fico pensando. Por exemplo, uma coisa que a gente já discutiu ali dentro do Metá Metá, que os singles que a gente lançou, eles não tiveram o mesmo impacto que os discos. Mas aí eu acho que é por uma questão da gente ser banda e trabalhar dessa outra forma, né? O tipo de banda que a gente no nosso caso também talvez é a mesma eu acho coisa. Que também tem... De repente um desses singles era uma bomba, e se estivesse dentro de um disco que foi bem, teria sido uma bomba vezes 3. Sim, com certeza. Eu acho que tem muito a ver com isso, assim. Eu fiquei vendo, cara, ano passado, inclusive tava com Metá Metá na Holanda, que a gente tava participando de um festival e tal. Calhou de um dos dias que a gente tava lá, tem um show da Anitta, no Melkweg. Já ouvi falar, já. Pico, assim, Amsterdã? Em Amsterdã. Eu acho que em fevereiro do ano que vem eu toco nesse lugar. Olha, que maravilha. Melkweg. É um espetáculo esse lugar. É legal demais. E é uma loucura, né? Isso que ela fez, assim... Enfim, ela é uma pessoa muito sagaz, assim, né? Pra essa coisa do mercado e tal. Eu não acho que é coincidência que logo depois de ter flopado aquela história dos shows de estádio da Ludmilla com a Ivete, não sei o que, não tava rolando e tal. Pô, aparece a Anitta na Europa fazendo um show em casa noturna pra 400, 500 pessoas, assim, né? Enfim, isso não vem ao caso. Mas o caso é, o tipo de show que ela apresenta faz sentido as músicas não conversarem, entre aspas, diretamente uma com a outra. Porque eu acho que tá muito mais dentro de uma apresentação, de novo, entre aspas, é muito mais um espetáculo, é muito mais uma experiência que ela mesmo chamou de baile funk experience. É você ter essa experiência, assim, que você tem um gostinho de cada uma das coisas que ela faz. Mais do que ser isso, uma concepção de banda, que tem uma sonoridade, que vai apresentar a historinha com começo, meio e fim. Né? Então... A playlist, né? A história da playlist. Né? Mas é impressionante, e funciona cara. Também. Pra ela faz muito sentido. Sim. Pra gente, eu falo, tanto eu quanto você, eu acho que não faz tanto sentido. Eu acho que a gente tem... acho que é isso, é um outro tempo, é um outro jeito de... Uma outra coisa, uma outra parada, né? E essa história de ter um começo, meio e fim, é uma coisa que você visualiza durante o processo? Pô, adoro esse momento. Quando as peças começam a se encaixar, aí o negócio de pensar a ordem do disco, eu fico pensando muito. Puta, ordem. Os nomes das músicas, o nome do disco também.
E aí quando você decide tudo isso, acho que aí a tal do conceito, do filme tá claro já. É só uma questão de saber verbalizar, saber escrever as coisas e tal. Mas eu gosto muito dessa parte, eu acho muito interessante. Nesse disco aí, nosso, tem uma música que é uma... Embora tenha uma sonoridade muito consistente, como você falou, assim, eu acho que muito nossa e tal, tem uma música que tem uma tentativa, que é uma música quase de eletrônica, assim. E aí foi uma foda, assim, né? De encaixar isso na ordem. E aí deu jeito. Consegui dar um jeito de fazer ela fazer sentido ali no disco, mas foi um bom desafio. Qual música? Chama Tempo. Das músicas do disco, eu fiquei pensando aqui, o 32, tem alguma parada, aconteceu alguma coisa assim quando você fez 32? Ou era mais a referência da música da Cláudia, Não, eu não sei qual a música da Cláudia. Do Mais de 30. Não confio em ninguém com mais de 30. Tem 32 dentes, né? Com 32 dentes, ela fala dos 32 não, dentes. tem sim. Ah. Pra mim, não sei, pra mim essa música era do Titãs, não sei. Não é do Titãs? Choque cultural! Não. Não é. É da Cláudia, de Miliano. Ah, pode crer. Nossa, desculpa, eu não sabia. Não. Eu não sabia. Porque eu ouvi era da época do acústico, MTV do Titãs, e tinha essa coisa. Então tem uma intertextualidade com a música da Cláudia, que pra mim era do Titãs, mas enfim. Cada um com suas referências. Tem a galera que a gente tem um cover de Lilás, do Djavan, né? Aí tem uma galera no Twitter que eu já vi escrevendo, pô, mas o Djavan fez cover do Terno Rei. Enfim, né? Coisas do tempo. 32 tem uma coisa assim, que eu lembro, é uma história de imagem mesmo, que eu lembro quando eu tinha 20 anos, eu fui num aniversário de uma pessoa que tava fazendo 30 anos. E aí eu vi a diferença de segurança, maturidade que aquelas pessoas tinham comigo. E o que eu tinha também, eu ficava olhando assim, nossa, caraca, a pessoa sabe o que ela é, sabe o que ela quer ser. E quando você tem essa idade, você ainda tá descobrindo isso, né? E aquilo ficou na minha cabeça por muito tempo. O aniversário daquele cara, que era um cara cubano, inclusive, que vivia aqui no Brasil e tal. E foi uma imagem forte pra mim. E depois de uns 10 anos, e aí quando eu fiz 30 anos, eu voltei a pensar naquele dia, né? E aí eu escrevi essa letra, que é tipo, que tem essa mensagem assim, que agora sou eu, né? Agora sou eu, que eu tenho mais de 30... que tenho mais de 32 dentes, que aí faz a referência à música e tal, da Cláudia. E que tem essa ideia, né? Essa ideia de que depois de um determinado momento é você que faz a sua história ali e tal. E não dá mais pra se esconder, você que vai ser... Mesma coisa dos pais, né? De você começar também a ser um pouco responsável pelos seus pais, responsável pela sua casa e tal, essas coisas todas. Mas sabe o que eu perguntei? Porque ouvindo o disco tem, assim, tem uma... Por mais que a coisa da sonoridade, assim, ela é um pouco grandiosa, ela é mais expansiva e tal, os assuntos, eles são mais introspectivos e tal, né? Mas aí essa música em especial, assim, parece que ela dá uma aprofundada um pouco mais, é um arranjo um pouco mais esvaziado, tem algo mais contemplativo ali, mais, como se diz? Pô, me fugiu a palavra, mas assim, algo mais assim da autoanálise, assim, de parar pra pensar sobre aquele fato ali, né? Sim. O próprio arranjo me deu essa... E ela é uma música desculpa, porque tem a ver com a coisa da historinha, né? A coisa, tipo, se eu tivesse ouvido essa música sozinha, talvez eu não tivesse tido essa mesma sensação que eu tive ouvindo ela no meio do disco, né? Ela vem como um respiro ali. Total. E tem uma coisa de reflexão, assim, né? Aí por isso que chamou a atenção, assim, eu falei assim, putz, será que aconteceu alguma coisa? Ela tem uma função total de respiro, assim. É a nossa primeira música que não tem batera, que é uma coisa que a gente quis fazer ao longo de vários discos e nunca fez. E aí nesse disco a gente fez. E ela não tem muito a banda de rock, assim, né? Então você vê no disco riff. Nessa música não tem um riff. É meio que ela é bazuda, né? Ela é cheia de base de violão com violão, voz com voz. Aí tem uma sanfoninha no fundo, alguns arranjos bem delicados, uma guitarra meio que desafina, ela é bem acústica, experimental e esse respiro que o disco precisa nesse momento. Legal, cara, legal. Foi curioso como às vezes a gente retirar alguns elementos assim, a coisa destaca, né? Ganha... mesmo dentro de uma produção também, né? Às vezes você tira um instrumento e abre um espaço assim, né?
E, cara, o Gustavo, que é o produtor, ele, assim, ele é meio... Ele virou meio quinto Beatle, assim, né? Demais, cara, demais. Eu adoro ele como pessoa, já virou um amigo. Quando a gente vem fazer coisa em São Paulo, ele veio semana passada ficar na minha casa. E a gente tem uma conexão muito boa de música e uma complementaridade, assim, também. Tipo, ele é um cara que é um... Eu falei várias vezes aqui nessa entrevista, mas nós não somos músicos de mão cheia, assim. E ele é um cara que é músico de mão cheia, às vezes a gente precisa disso, sabe? Pra chegar num lugar que a gente não consegue com as mãos. E ele ajuda muito nisso, ele é um produtor que pega a mão na massa, assim, né? Por exemplo, piano a gente até gravou já com as nossas mãos, mas tem horas que ele faz um pianão lindo, maravilhoso, e que é o que tá na nossa cabeça, enfim. E além de tudo, ele é um baita produtor, assim, não só um músico, né? Mas ele consegue levar essa sonoridade expansiva, ele traz bastante, né? Então, tipo, acho que uma música desse disco que é um belo exemplo, essa primeira música que é Peito, que era uma música que a gente que era uma música meio de pós-punk ali, tava bem banda, assim. E aí ele teve essa ideia de começar ela com um puta respiro, que eram 2 violões, com uma outra afinação e tal, e muitas camadas de synth, de sax, de um monte de coisa rolando, criando esse universo de imagens e tal. E quando ele fez isso, a música que era meio meia boca, assim, não meia boca, a gente gostava da música já, mas a música que não tava resolvida, puta, será que vai entrar, não vai entrar? Ela não só resolveu, como ela virou a primeira música do álbum, assim, sabe? Foi uma música que ele teve bastante participação, assim, então, sei lá, é muito bom trabalhar com ele manja muito de equipamento também, é uma coisa que é bom, né, também. Usa aqueles Eurohack lá e tal. É muito legal ver ele trabalhar bonito, assim, sabe? É inspirador. Pô, é legal demais, cara. O produtor, ele tem o poder ali de fazer a matéria-prima virar né? De viabilizar. De ver o carvão e fazer virar o diamante ali na hora, né? E aí, inclusive, né, me chamou, óbvio, a atenção nessa primeira música, a forma que ele foi colocando o saxofone ali como um elemento meio etéreo, meio fantasmagórico ali, né, no meio dessas camadas todas, assim, achei muito bem colocado tudo, assim. E aí uma coisa que agora a gente vai ter que falar um pouco sobre isso, que é o seguinte, esse papo de, a gente não é músico de mão cheia e tal, cara, eu não sei, assim, a gente sabe que dentro do estúdio, com Pro Tools ligado e tal, dá pra gente contar muita mentira, mas assim, eu discordo veementemente dessa afirmação aí, porque, cara, é óbvio que, assim, tem o papel do virtuose. Sim, sim. Do cara que... Chega em qualquer situação e esbirilha. Não, e que, assim, que sobretudo é sobre técnica. É sobre o cara, entendeu? É um malabares, é um negócio que você vai observar o cara fazendo e você vai falar assim, meu Deus, isso é um negócio muito difícil. Sim. Eu não saberia fazer. Mas, assim, aí tem a música, né? Que, assim, eu acho que as pessoas que conseguem contar a própria história como vocês contam, chegar naquele resultado ali, bem definido, redondo, um som sem aresta. Cara, eu acho que isso é muito mais difícil do que você ser um virtuose. Sim, sim. Você conseguir criar, você conseguir pegar as pecinhas ali e montar o negócio, é muito mais difícil do que você... Né? Porque técnica é só uma questão de tempo, né? Sim, sim. De treino e tal. Né? É igual puxar ferro. Você vai lá, todo dia, puxa ferro. Forte. Vai ficar forte, entendeu? Agora, criar uma parada é outra parada. Sim, sim. Eu concordo com você e até agradeço a sua visão, pô. Fico feliz pra caramba de ouvir isso. Mas, a limitação, ela também é uma ferramenta. Eu acho que quando você não tem todas as escolhas, você fecha um pouco as escolhas e escolhe o caminho que você vai ficar confortável, que te agrada mais e tal. Então, da mesma forma que eu falo disso como uma coisa que joga contra, a gente joga muito a favor também. Joga muito a favor. E aí, no caso, o teu Shimmer conosco como produtor, às vezes... Pra passar o batom no porco ali, às vezes é legal ter um cara que sabe, tipo o sax, a gente não tem um cara que toca sax, ele toca sax e botou esse sax aí, largou ali na música, e ele aprendeu, tipo, esses caras, ele aprendeu há 6 meses atrás, assim, sabe, tipo, e gravou já no disco e já ficou bonito já, tal. É da hora, enfim. Isso, cara, mas isso é um negócio interessante, cara, quem tem essa curiosidade, assim, de aprender um monte de instrumento, eu que dou muita aula, eu observo, assim, é muito mais difícil você aprender música do que você aprender um instrumento. O instrumento é fácil. O mais difícil... Cara, assim, você conseguir colocar na cabeça de uma pessoa que tá ali, tá crua, tá com o HD dela vazio,
Você conseguir explicar o que que é a nota, o que que é a melodia, o que que é um acorde, qual é a diferença. Que, pô, aí eu penso, mas o que que é menor? O que que é maior? É muito mais difícil você ensinar essas coisas que são os conceitos básicos, fundamentais, que aí depois que você aprende isso, aí é fácil. Aí desenvolver a parte mecânica de um instrumento é fácil. É, a parte importante, né? Essa parte conceitual, não é nem teórica, né? Mas conceitual é importante, de saber sentir a música, assim. E é mais difícil mesmo do que apenas tocar, né? Tocar, você vai lá ver a tablatura lá, sei lá, ver coisa. Imita a gente tocando vê no YouTube. A Sim. mãozinha dele tá fazendo isso aqui, você faz também, né? É. Cara, agora mudando completamente de assunto, como tá a banda hoje? Eu dei uma olhada lá na agenda, lá vocês estão com, né? Estão com a estrada desenhada aí, né? Até o final do ano. Graças que as coisas estão dando certo. A gente tá fazendo bastante show, viajando muito. Eu gosto muito de fazer muito show. Sei lá, é gostoso pra mim. É um momento muito... A parte de viajar muito e esperar muito, né? Você sabe bem que no final a gente mais espera do que qualquer coisa, né? Uhum. Mas eu gosto de falar que o que eu mais gosto de fazer música é pra 3 momentos. Tem um momento em que eu tô compondo em casa, em que eu acho aquela palavra, eu acho aquela melodia, em que eu mesmo me apaixono, assim. Tem um momento na grava, em que rola aquela magia de produção, em que a gente fala assim, pô, vamos tirar a batera, sei lá. E aí você ouve assim a música e fala, uau, sabe? Ou a parte do show, que às vezes, nem sempre, 10%, 15% das vezes, acontece uma coisa que a banda tá bem no dia, o dia tá gostoso, o público tá dentro do show, todo o universo conflui pra dar tudo certo, e aí rola aquela simbiose, assim. Então eu vivo muito por esse momento, eu fico feliz de poder tocar. Então as coisas estão indo bem, cara. A gente tá com a nossa equipe que nos ajuda muito, que tá com a gente sempre e tal. E aprendendo sempre aprendendo. Funcionários da música ali, funcionários das notas, aprendendo dos lugares, das pessoas e das nossas próprias músicas, como fazer elas melhor e tal. Sei lá, eu tento ter uma postura bem de tentar melhorar, assim, de tentar fazer melhor. Sei lá, eu tenho um pouco de dificuldade de falar com o público. Eu já fui um cara carismático, mas hoje, mais velho, eu acho que não sou tanto. E eu o cara que tem que falar, né? Então, uma coisa que tá melhorando, eu tô conseguindo falar melhor com o público. Antes eu dava uma gaguejada aqui, uma gaguejada ali e tal. E, enfim, é como eu tento pensar as coisas ali de tornar a parada melhor pra quem vai, pra nós mesmos, enfim. E você sente que tem, assim, porque a impressão que eu tenho de fora, o Terno Rei tem uma base de fã legal, né? Pelos espaços que vocês têm frequentado, né? Vai tocar Circo Voador, no Rio de Janeiro, Opinião lá em Porto Alegre. São espaços, assim, grandinhos, assim, né? E os shows estão rolando bem, estão com bastante público e tal. Tem uma conexão legal com... Tem demais, pô. Não posso, ainda mais nessa última tour aí, eu só posso agradecer, cara. Todos os lugares que a gente foi, tinha mais gente, muitos lugares esgotaram, e eu fico mó feliz, assim, né, de poder mostrar minha música, ter essa oportunidade, né, de mostrar o nosso trabalho lá pra galera, e fico até surpreso, porque com tanta coisa acontecendo, né, no mundo, o tempo todo, é muito fácil você virar uma coisa de notícia velha, assim, de, pô, já não tem tanto interesse mais, e eu tenho, sei lá, um certo medo, assim, eu acho que isso vai acontecer, tá ligado? Sei lá, isso em algum momento vai acontecer. Mas enquanto não acontece, eu tô aproveitando muito, fazendo muito show, tentando melhorar o show, tentando curtir cada show, cada cidade, assim, e viver isso que pra mim era um sonho, né? Tipo, sei lá, meu sonho era tocar no Circo Voador um dia e já toquei lá umas 4 vezes já, a última vez foi incrível, é um super templo da música e tal. Cara, tentar levar também com leveza essa história, tipo... O circo é um lugar à parte, assim. Né? Tem uma energia que circula ali que... É braba, né? Eu adoro tocar lá, cara. E pior que o palco não é grande, né? Não, tipo, não é. Eu, moleque, indo lá, eu via, nossa, gigantesco. É. Mas não, se tá no palco, é um palco pequeno, assim, mas é um palco foda. É um palco nota 10, assim. Tem um lance ali, né? Eu acho que é o... formato, né? a coisa da arquitetura do lugar. O local ali, na cidade, o fato de ser no Rio também. É. A gente não tem um lugar desse em São Paulo, né? Que seja tão icônico, assim. Gosto muito da Opinião também, gosto da Autêntica. Sim. Pô, Nordeste nem se fala, Belém do Pará, eu acho maravilhoso. Fortaleza, adoro Fortaleza. Goiânia também sempre nos recebe bem. Brasília a gente vai bastante também. Poucos lugares, assim, que a gente não foi ainda. E vida que segue, vamos nessa. A parceria com a Balaclava, como tá rolando?
A gente tá com eles já há mais de 10 anos também. Eles estão com a gente desde o primeiro disco. Esse último disco, inclusive, pra quem não está vendo essa imagem, que estamos aqui na mesa, com um vinilzão bonitaço do Nenhuma Estrela, lançado pela Balaclava. A Balaclava lançou mais algum disco de vocês também em vinil? Ah, lançou. Não, o Violeta a gente fez várias tiragens, os Gêmeos também. A gente fez o segundo do primeiro disco agora. Uhum. E até tem um EPzinho que a gente chama de B-Sides, que é do nosso último disco, que são as músicas que não entraram, que a gente lançou também. A gente acabou lançando tudo em vinil. E a gente tem, na casa que os moleques moram, que os dois guitarristas moram, a gente tem um espaço lá que é o Merch. Então fica lá e tem a lojinha online e tal. Então tem toda uma operação que rola pra vender isso, mas principalmente nos shows, né? A gente leva aquelas sacolonas lá e toma as multas da Latam, as multas da eu ia perguntar isso, porque geralmente, assim, banda, quando vê, né? Quando começa a se sentir que tá formando aquele negócio... Bicho, uma época eu virei o caixeiro viajante, cara. Eu não sabia nem cadê meu saxofone mais, e assim... camiseta, como é que era? Era o Moleskine. Agora a charanga tem plaquinha, tem não sei o que, e bottom, e esquece. Esquece música, esquece arranjo, vender produto na lojinha. O pior é que eu fico maluco com isso, eu fico maluco. mas é uma coisa que é importante, né, pra garantir o rolê, continuar e tal, e hoje a gente viaja com muitos volumes, cara, muitos volumes. É desesperador. Tem vezes até que eu vou antes e falo, pessoal, vai. Se quiser que eu leve um volume a mais aí eu levo e tal. Mas essa parte é trabalhosa, né? Essa parte de avião e de levar as coisas, aí a van, aí putz. Rolou isso. Pô, vou contar essa história então. A gente, nesse ano, a gente fez um investimento de comprar os nossos fones. O in-ear sem fio. Sem fio, e o sisteminha, né? Aí eu fiz as contas lá, uns 10 shows se paga isso, beleza. Aí a gente viajou com ele uma vez, na segunda vez a gente tava viajando no Lalamove e tava só o guitarrista e o cara do Lalamove com todos os nossos equipamentos. Era uma Fiorino, abriu a porta da Fiorino, caiu tudo da Fiorino. Aí o cara parou no meio da rua, sabe, lá na Barra Funda ali, perto da delegacia, sabe? Que é um lugar meio perigoso ali, né? Então, o cara saiu correndo e pegou os vinis. E esqueceu de pegar o sistema de fones. Nós perdemos o sistema de fones. Depois de 2 usos. Ai, bicho. Foi assim... Doeu muito, cara. Doeu até em mim agora. E é por isso que eu fico desesperado com esses negócios, que você fica aumentando, e aí isso vira problema, isso vira problema pra você mesmo. Eu gosto de pequenininho. Então, a gente vai ficando velho, cara, e aí vai começando esse negócio assim, né? Medo de esquecer coisa, medo de perder coisa. Hoje em dia eu saio de casa pra ir pro aeroporto já em pânico, que eu tô esquecendo alguma coisa. Eu tenho pesadelo que eu vou perder o voo. Eu tenho pesadelo que eu vou chegar lá, eu não levei palheta e não vou conseguir tocar. E aquele voo clássico das 5 da manhã que você acorda 3 ou 2:30 da manhã. Cara, Aí zumbi. Não dorme, zumbi, né? O dia inteiro. Não dorme. Zumbi o dia inteiro daí. Eu não consigo dormir. É a parte ruim, né? Tudo tem uma parte ruim. Cara, mas uma coisa que me interessa muito nessa parceria de vocês com a Balaclava, e aí até tava trocando uma ideia antes de vir pra cá com o Alexandre Matias, né, jornalista. Matias já teve aqui no programa já algumas vezes. E a gente fala muito sobre mercado, sobre como tá a situação, como tá sendo tocar, levar o show pra estrada e tudo mais. E aí ele tava falando de uma coisa que é uma parada que parece que não aconteceu ainda pra música, né? Que assim, pra todo o resto, as pessoas olham e valorizam pro local, pro pequeno produtor, né? Você vai numa feira, o pequeno produtor desde o cara que faz geleia, a moça que faz tapete, a outra que faz roupa e tal. Todo mundo tem essa coisa, né? Tem esse olhar de valorização, assim, pro pequeno e tal, não sei o quê. Parece que na música o menos continua sendo menos ainda, né? Às vezes a pessoa não... faz, eu sinto, né, que às vezes tem um juízo de valor de tipo, se você tem esse tamanho, você tem esse tamanho porque você não é tão bom quanto quem é maior do que você, né, e que é uma coisa que não se aplica, né, que a gente sabe, é isso que você tá falando, ó, tá vendo, ó, vocês acabaram de ouvir aqui, ó,
são 10 shows para poder comprar um sistema de fone para 4 pessoas. Não é barato, né? Você ter uma carreira, você viabilizar essas coisas, mesmo fazendo show, com show cheio e tal, você depende de um dia antes de levar a lojinha, você precisa vender camiseta, vinil e tal, porque você precisa fazer, né, essa coisa girar e circular e tal. E a gente sente que ainda falta dar aquele valor, assim. Parece que é mais difícil a pessoa pagar 50 pra assistir um show seu numa casa do que pagar 1.000 pra ir num festival. Eu sinto que tá um pouco nesse momento, assim, né? E a parceria com esses selos, né? Com produtores independentes também, ela é essencial dentro do que a gente faz, né? A gente participa desde o início de uma cena e que envolve muita luta, assim, né? E muito trabalho entre nós, o selo nos ajudando, os nossos fãs ajudando, ou as bandas parceiras desde o início, sei lá, montando a barraquinha de merch. Eu concordo demais com essa visão e eu penso, sobretudo, em quantas pessoas, qual a parcela das pessoas que poderiam gostar e que não dão a menor chance. Poderiam gostar muito do show do Metá Metá, poderiam gostar muito de ir num show nosso, ou sei lá, de ir no Giovanni Cidreira, na Tuyo, e que não dão a menor chance, sabe? E preferem aí, sei lá, adoro Paul McCartney, não tô, pelo amor de Deus, mas quando veio o Paul McCartney, quando veio o Coldplay aqui, vai nos 7 shows. E paga 2 salários da pessoa pra ver 7 shows do Coldplay. E não dá a menor chance pra nós. Tipo, a gente tá batalhando, né? Tamo aqui, sei lá, todos os dias. Eu não sei como resolver isso. A única coisa que eu faço é meio que abaixar a cabeça. E o que é meio feio, né? Mas abaixar a cabeça e continuar trabalhando, e continuar fazendo as coisas, continuar... Também não vou fazer o quê? Vou gritar pro cara? Mas é porque assim, porque a gente também... a gente tá num lugar muito complicado do capitalismo, que é o de gostar demais do que a gente faz, né? E assim, você... Não pode. Não pode, né? Não devia. Pô, isso que a gente faz e a gente precisa ganhar dinheiro, a gente faria de graça, né? Então é muito complicado a gente mesmo conseguir administrar tudo isso e tal. Mas é legal ver também, assim, né? Me falhou o nome dos locais aqui que eu vi lá na agenda de vocês. Nem todos os lugares são o Circo Voador, né? Nem todos os lugares são pra 3.000 pessoas, né? Não, a gente vai tocar agora em Blumenau, no Arroy, que é 400 pessoas. Em vários lugares que são bem menores. Que é isso, a vida do músico é isso aí, é estar na estrada, é estar fazendo o tempo inteiro, né? Sim. Vivendo tudo, né? Vivendo tudo que envolve, estando próximo das pessoas, porque se a grande parcela não dá a mínima, mas tem uma parcela que dá muito, assim, que tá com você ali e tá de corpo e alma, então... O mínimo que eu posso fazer é me entregar de corpo e alma também no show, naquele momento da música ali. Pô, massa demais, mano. Eu vou puxar mais uma vez a sardinha pro meu lado, porque tem uma participação do Lô Borges no disco, né? E aí, eu enquanto mineiro, dá sempre um quentinho no coração. E é muito massa ver isso, né, cara? Porque... tem uma conexão muito forte, né, do som de vocês, que você mesmo já falou, né? Essa coisa do rock ali, a coisa do pós-punk, 80, 90, né? Tem um tanto de Depeche Mode, sei lá, Smiths, The Cure e tal. Mas, cara, a hora que veio o Lô Borges, assim, eu falei assim, cara, tem um tantão de Clube da Esquina também, né? Tem, cara. E a música que ele entrou foi perfeita, assim, tipo, tem muito a ver com ele. Bizarro, assim. Cara. Assim, é impressionante, assim. Eu fui ver, né, na ficha técnica lá, porque, óbvio também, né, é um desses caras muito grandes, assim, que a personalidade é muito expansiva, então, assim, pô, o Lô Borges tá cantando um negócio, parece que a música é dele, né? Sim. Foi uma loucura, assim, eu não imaginava que pudesse ser possível. O Dota, da Balaclava, nosso empresário, né, nosso selo, a música tava pronta já na gravação, e ele falou, pô, acho que essa música tem muito a ver com o Lô Borges, e tem muito mesmo, tem muito negócio de sétima maior na música. Sim. E mudança de campo harmônico e tal, e a letra tem essa coisa um pouquinho, tem um molhozinho um pouquinho surrealista, assim, também, que tem muito a ver com o Lô Borges, e aí o Dota mandou a mensagem pro empresário dele, e em pouquíssimo tempo ele já tinha ouvido, já tinha gostado, em 3 dias a faixa estava conosco de novo. Então ele realmente se empolgou, assim, em fazer a música com a gente, que torna a honra ainda maior. E ficou bom pra caramba, assim, foi legal ter... É o que você falou, parece que é uma música dele, total, assim. Poderia demais ser dele, assim. Sei lá, ficou muito, muito honrado. E eu amo música brasileira, né? Embora eu sei que no todo, a banda tem
essa cara, né, bem pós-punk, bem gringa, assim. Mas eu, pessoalmente, eu sou Clube da Esquina, Lô Borges, eu amo João Bosco, enfim. O Djavan, que já fez cover, já, Timar, enfim. Jardim Macalé, etc. Muita coisa que eu amo. E fora esse pontual dele participar dessa música, teve alguma conexão? Teve um encontro? Vocês chegaram a... Teve. A gente foi num show dele no Sesc aqui, novo, né? Que fica aqui na 9 de julho. Sabe? Sim. Legal pra caramba. O 14 Bis. Esse mesmo, Sesc 14 Bis. Bem no carnaval. Teve um show dele lá. E aí a gente foi pra lá pra tirar uma foto e conhecer ele e tal. Aí ele tava fazendo passagem de show, fiquei morrendo de vergonha. Porque a gente chegou e ele falou, pessoal, parou a passagem, os meninos chegaram. Aí a gente parou pra tirar a foto lá, tiramos. E agora, vindo pra cá, inclusive, eu fiquei no carro até mareado, porque eu tava vendo a live que a gente gravou e ele participou também dessa música. Eu tava vindo pra fazer as minhas anotações, lá chegou a primeira versão. E foi da hora também, foi lá num estúdio no Sonastério, lá em BH. E ele participou, foi demais, cara. Pô, demais, cara. Bicho, um monte de assunto aqui que eu tinha anotado e a gente foi falando de umas outras coisas, assim. E, cara, pô, uma parada que me chamou muito a atenção, assim, alguns minutos depois, porque, enfim, eu reconheço que eu sou essa pessoa, assim. Eu escuto a música 10 vezes, lá na 12ª eu falo assim, gente, o que tá falando aqui na letra? Eu confesso, eu não sei letra nem das minhas músicas, eu não sei as letras, cara. Não, o pior é que os caras da minha banda não sabem. Bicho, você tem que saber, eu tenho que saber a minha parte, cara. Eu for um fonfon lá, eu sei fazer. Mas assim, eu sei do que elas estão falando, pelo menos, assim, eu não sei... Eu tenho umas palavras ali no meio que eu esqueço, mas... Tem uma coisa muito introspectiva... alguma coisa assim, meio de autoconhecimento, de busca. É sempre alguma coisa... Fiquei reparando nisso, assim, né? Eu falo assim, esse filminho do disco, assim, é sempre algo olhando muito pra dentro, assim, né? Que viagem é essa? Cara, é o que eu gosto. Eu sempre ouço isso e cada vez que eu ouço eu gosto mais, porque realmente quando eu penso nos filmes que eu gosto, nas músicas que eu gosto, e sempre tem um pouquinho disso, assim, né? De olhar pra si mesmo e tem essa característica muito forte de ser introspectiva. Eu gosto muito de existencialismo como um todo, assim. Embora eu não conheça profundamente, eu só sinto. E eu tento colocar em palavras o que eu sinto. E eu adoro as nossas palavras em português, elas são bonitas. E aí eu tentar encaixar elas, assim, de uma forma que faça bater meu coração, né? E acaba sempre caindo nesse lugar. Nesse sentido também, devo falar que eu queria ser mais versátil. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que confiar no que eu amo, assim, no que bate pra mim. E realmente acaba indo pra esse lugar bem existencialista mesmo, bem profundo e tal. Já até tenho outras letras, outras coisas que são mais abertas e solares e tal, e que são mais pá. Mas eu ainda não consegui fazer uma música dessa que eu fique totalmente confortável com ela. E nesse lado das melodias menores, e enfim, e eu me sinto mais em casa, assim. Não, mas digo não só na parte... harmônica, né? Mas também nas palavras musical, mesmo. Mas na palavras, coisa do texto mesmo, assim. Isso talvez seja até uma receita, assim, de sucesso, né? Porque parece que as canções, elas estão todas muito bem vestidas, muito propriamente vestidas com o que elas... dizem também. Com o que elas dizem, né? E até fiquei pensando, assim, que você é um pouco mais novo que eu, né? Você tem 36. 36? 36. Tem 10 aninhos de diferença. Tem algo, assim... que me parece, alguns momentos tem algo de autobiográfico, mas também, assim, eu não sei, fiquei um pouco com isso na cabeça. Tem algo de querer, sei lá, de alguma forma visitar e de chavar uma questão de masculinidade, porque me parece assim, né, óbvio, né, que a voz masculina, ela vai te levar pra isso, vai te induzir pra uma visão masculina. Mas quando fala muito disso, assim, tem muitas cenas de relacionamento, né? Dessa coisa dessa busca do mais íntimo mesmo, assim. É uma coisa que é um assunto pra você, que você pensa nisso. Eu tô falando porque, assim, eu como velho, é uma coisa que eu fico me revendo e policiando o tempo inteiro, né? Sim, sim. Eu acho que isso vem bastante do lado autobiográfico, né? Obviamente, quando eu faço as letras...
tem muita coisa que é experiência minha, experiência própria do que eu vivi, assim. E, consequentemente, do que eu sinto. Também por ser homem, também eu acabo trazendo um pouco mais essa visão e acho que tento de uma forma sensível, assim, né? De uma forma abrangente, né? De uma forma abrangente. Eu acho que vem muito dessa autobiografia, mas também, ao mesmo tempo, quando a gente faz uma letra, tem muita coisa misturada, assim. Sim. Tem coisas que não é uma coisa só, sabe? E aí entra um pouquinho da estética também. Tem muito significado, mas, pô, tem palavras que são lindas, assim. Nesse disco não tem, mas eu adoro a palavra sinais. Eu já usei em várias músicas. Tipo, em português ela soa bem sinais. Eu acho, pô, bonito pra caramba. Então, às vezes eu, sei lá, dou um jeito de enfiar sinais no meio ali pra ela soar bem, pra ela bater. Mas, ó, eu tô falando isso porque, assim, tem uma coisa. Eu não sou jornalista, hein? Porque jornalista às vezes gosta de lançar pergunta, assim, pra você concordar com ele. Eu não tô perguntando. Sim. Sem querer induzir a resposta, mas é porque foi algo que realmente me chamou a atenção, assim, né? De estar a figura masculina no cerne de uma relação e de dizer coisas, né? De explicitar sentimentos e tal, que é uma coisa que é um problema, né? É um problema dentro do nosso gênero. Às vezes a gente não consegue, né? A minha esposa vive falando que nós homens a gente não conversa, né, sobre os nossos sentimentos entre nós, né? Ela fala, pô, você tem que falar, você tá sentindo isso, você tem que falar com o seu amigo, fala com ele logo. Aí a gente fala, mas a gente não fala, cara. Sim. A gente não fala, ele nunca falou, com esse cara há 30 anos, a gente nunca falou disso. Sim. Não vai ser agora e tal. Cara, a gente é foda mesmo, cara. Pode falar mal. Eu vou lançar um EPzinho daqui a 2 dias e tal, e aí vendo um negócio com jornalista e tal. Eu e o Marcelo Cabral falou assim, pô, manda uma foto de vocês. Eu falei assim, cara, a gente é amigo há 20 anos, a gente toca junto há 20 anos, a gente não tem uma foto. E aí vai ter a gente não tem uma foto, nós dois. Então. Mas, cara, de letra, nesse disco tem bastante coisa de sentimento, assim, de relação, tipo essa música Peito, tem muito esse lado, assim, que ela fala assim, eu quero te provar e fugir da escuridão, eu sei que dá. Eu gosto dessa frase. E eu acho que a ideia de escuridão e luz é uma coisa muito... É meio clichê, assim, mas é um clichê muito... É uma coisa muito forte, né? Eu acho que no final, muita coisa se resume a escuridão e luz, né? No que a gente sente, no que a gente vive. Clichê não é clichê à toa. Exato. Tem uma outra música de amor, que é Viver de Amor, né? Que fala assim, pra viver de amor, eu vou morrer de amor. Eu acho bonito também isso. Preciso do seu carinho, da sua atenção, te dou o meu destino e a minha compreensão. É meio que... Eu acabei de casar, né? Eu acabei de casar faz 2 anos e tal, então... Como eu vejo que o amor é uma coisa de cumplicidade e de não só fazer o que você quer, você tem que fazer pelos dois, tem que fazer planos juntos, tem que sempre ser solidário, ser constantemente solidário ao outro. E esperar isso também, né? Lógico. Tem a música 32 que eu já falei já, né? Que é uma coisa da idade e tal. Tem essa música Nada Igual também, que eu gosto da letra, que ela tem a ideia simples, que é: há tempos que eu já não mais me iludo, mas eu preciso sonhar como eu preciso do sol. E esse verso meio que resume uma música, que é como a gente... Tem muito a ver com a música. A gente fica mais velho e fica mais difícil de se emocionar com a gente mesmo, ou de se emocionar com outras coisas. Sim. Né? Então, é tipo essa procura da emoção que você você tem que buscar ela ali, sabe? Aí então, a gente fica velho e quer fazer playlist só com as melhores, que tá difícil. Tá difícil. Vamos repetir. Enfim, tem vários tipos... Tem vários tipos de letra aqui. Mas tem bastante esse... É tudo bem introspectivo mesmo, bem olhando pra si, pros próprios sentimentos e tal, e é isso, é o que é. Mano, valeu demais o papo, valeu você ter vindo aqui, que bom que finalmente as agendas bateram, que deu certo. Sucesso. O disco novo, pra quem não ouviu, tá um descasso, vai ter muito Terno Rei na playlist desse episódio. Valeu demais a presença, obrigado mais uma vez, é isso aí. Muito obrigado, Thiago, valeu todo mundo do podcast aí. A gente poderia falar mais 2 horas, facilmente. Mas foi bom demais, espero voltar. Certeza. Encerrando o episódio número 80 do Sabson, que contou com a presença ilustre, simpaticíssimo Ale Sater, cantor, compositor, baixista, frontman da banda Terno Rei. E o Sabson, que tem roteiro, trilha sonora e apresentação minha, Thiago França. A direção é da Camila Salmásio, a produção da Letícia Holanda.
captação de imagem da Marina Ortega, a técnica de áudio e sonorização do Adilson Oliveira, a identidade visual do Rafael Canoba e aqui no Brasil de Fato a coordenação de redes sociais fica com a Rafaela Cury, a coordenação de rádio e TV é da Muniz e Ravena, a direção executiva é da Nina Fidelis. É isso aí, valeu e bons sons.